Seus números eram iguais a 4 grãos do terceiro conjunto que participaram desta missão. Fumaça e chamas subiram nas cidades das 3 nações. Já faz um tempo desde que a guerra começou e milhares de pessoas já haviam morrido. A maioria dos guerreiros tinham um olhar vazio em seus rostos enquanto lutavam contra os inimigos. Depois de testemunhar milhares de mortes diante de seus olhos, o coração de cada guerreiro ficou firme como ferro. Eles simplesmente batiam e lutavam contra os inimigos que viram enquanto seguiam as ordens de seus superiores. Era a primeira vez que participavam de uma batalha com tantas mortes. Apenas aqueles guerreiros que foram despachados para o campo de batalha contra o exército demoníaco poderiam ficar calmos nesta situação. Afinal, a situação lá era várias vezes pior do que a situação aqui. Mesmo guerreiros veteranos teriam que se preparar se fossem despachados para o campo de batalha com os demônios. 1 hora havia se passado desde que a guerra eclodiu. Muitos civis conseguiram deixar as 3 nações. Os guerreiros do 4º conjunto não os mataram. Em vez disso, os ajudaram a construir um acampamento para ficarem e descansarem. Agora, os arredores foram cobertos com milhares de barracas. Os civis tremiam enquanto os acontecimentos nas 3 nações os aterrorizavam. Alguns deles estavam parados em choque e outros estavam chorando no canto de suas tendas. Havia manchas de vômito na grama, pois a maioria deles não conseguia suportar ver a morte de tantas pessoas. Eles estavam apenas vivendo uma vida pacífica e, no entanto, isso aconteceu. Ninguém entre eles esperava que experimentariam algo assim. Mesmo que muito tempo tenha passado, o objeto gigantesco com 8 membros não mostrou sinais de movimento. Ficou parado o tempo todo e a barreira ao redor do território só ficou mais forte. Mas ainda era inofensivo para que as pessoas ainda pudessem deixar as 3 nações. Solta aproximou-se dos guerreiros do 4º conjunto enquanto olhava para a cidade. Quanto tempo você acha que vai levar para esta guerra acabar? Ele perguntou calmamente. Um dos guerreiros olhou para ele antes de responder, até a tarde? Não sei. A batalha só acaba se o capitão-chefe derrotar o líder do inimigo. Não, provavelmente não vai acabar assim tão fácil. Era apenas sua estimativa do progresso atual da guerra. Levaria pelo menos algumas horas antes que os 2 lados esgotassem suas forças. Derrotar o líder dos inimigos provavelmente não terminaria esta batalha até que aniquilassem os inimigos. Até onde viram, os inimigos lutariam até o fim considerando os inimigos enfrentados antes de chegarem a este lugar. A batalha no Lago dos Reflexos, República Eker, e a entrada dos 3 países mostraram que as forças da Associação da Matéria Vermelha tinham a determinação de morrer. Ganhar tempo, mesmo ao custo de suas vidas, mostrou uma grande vontade. Isso também significa que forçar os inimigos a se renderem não seria fácil. Entendo, Solta acenou para o guerreiro. Ele acenou com a mão e disse, estou indo agora. Acho que posso ajudar alguns de nossos guerreiros. Os guerreiros olharam para ele enquanto caminhava em direção às 3 nações. Ele havia terminado o planejamento de alguns de seus planos, então era hora de se juntar à batalha. Ao se aproximar das 3 nações, Solta observou o enorme pedaço de terra sustentado por 8 membros metálicos acima. É a primeira vez que vejo esse tipo de coisa. É meio parecido com a Fortaleza Guardiã. Sim, essa coisa parecia a Fortaleza Guardiã. A única diferença era que aqueles 8 membros metálicos e o tamanho desta fortaleza. Essa coisa era dezenas de vezes maior que a Fortaleza Guardiã. Solta parou quando passou pelas muralhas e entrou na cidade. As vibrações no ar eram fortes, mas ele mal conseguia sentir as flutuações de mana dos especialistas. A situação aqui é muito pior do que eu imaginava. Ele murmurou em voz baixa. Ele se foi por 1 hora, então não foi atualizado sobre a situação atual. Ouvir isso dos guerreiros do lado de fora era diferente de ver a situação com seus próprios olhos. Então, para a segunda etapa do meu plano. Para completar minha missão. Solta andava pelas ruas enquanto 7 sombras se erguiam ao lado dele. As sombras saltavam em direções diferentes e cada uma tinha uma bola preta na mão. O feitiço a bolas sombrias era um seguro para que pudesse se teletransportar caso ocorresse uma situação perigosa. Quando as sombras se foram, Solta pulou em um dos prédios.
Ele observou seus arredores e viu dezenas de batalhas perto de sua área. A maioria era de luta em grupos. Sou voz. Ele continuou a pular de um prédio para outro. Ele correu rapidamente na direção onde podia sentir as flutuações de mana poderosas. Centenas de pessoas estavam lutando nos arredores e ele mataria especialistas da Associação da Matéria Vermelha se os visse. Matar especialistas abaixo do Reino das Algemas era fácil para seu nível de poder atual. Ele nem precisava usar suas habilidades. Em apenas meia hora, mais de 50 especialistas da Matéria Vermelha morreram em suas mãos. Ele até matou alguns dos rebeldes que lutavam contra os governos das três nações. Sou voz. Solta estava em um dos prédios mais altos ao redor. Ele fechou os olhos e descobriu que suas sombras ainda não encontraram nada. Bem, este lugar era tão grande quanto a República Ecre e havia três nações desta vez, então encontrar algo aqui seria várias vezes mais difícil. Mesmo que eu tenha matado muitas pessoas no meu caminho para cá, os inimigos ainda têm muitos homens. Ele disse com um suspiro pesado. Os cadáveres de crianças e velhos estavam espalhados. Ele conseguia se lembrar da guerra contra o grande Império Astley. Eu preciso terminar isso o mais rápido possível, ele murmurou enquanto cerrava os punhos com força. Ele podia ouvir visivelmente as vozes das almas ao seu redor. Quando colheu as almas na República Eca, ele quase se perdeu com as várias emoções que sentiu nas almas. Está fermentando em seu coração. É esse o motivo do seu juramento de destruir a Associação da Matéria Vermelha, não importa o que. Ele ampliou sua percepção enquanto observava todo o lugar ao seu redor. O número de pessoas que ele podia sentir dentro do alcance de sua percepção carmesim era quase 20.000. De repente, ele virou a cabeça para uma pequena casa a 20 metros dele. Ele podia sentir que havia 3 pessoas dentro dele. Mesmo que tenham bem pouca mana, não seriam capazes de escapar de sua percepção. Ele pulou e se aproximou lentamente da casa. Dentro da casa, viu 3 crianças tremendo dentro do armário. 2 meninas e um menino. O armário era bem grande, pois os 3 cabiam dentro. A mais velha era uma menina que parecia ter 7 a 9 anos. Ela estava abraçando seus 2 irmãos com lágrimas nos olhos quando Solta abriu o armário. A garota olhou para ele enquanto abraçava seus 2 irmãos com mais força. Seus olhos estavam cheios de ódio e raiva. Como eu esperava, Solta já esperava que os 3 seres vivos que sentiu fossem civis. Ele podia ver que esta criança estava com medo dele enquanto seus joelhos e braços tremiam. Eles são seus irmãos? Ele fez uma pergunta, mas a garotinha não respondeu. Ele esfregou o queixo quando algo veio à sua mente. Ele esqueceu que acabou de matar um monte de gente, então o cheiro de sangue ao redor dele era forte. A sede de sangue que ele estava emitindo inconscientemente era demais para eles. Solta respirou fundo para acalmar seus nervos. A sede de sangue ainda estava ao redor dele, mas não era tão forte quanto antes. A garotinha percebeu, mas ainda estava com medo dele. Ela queria fugir com seus irmãos, mas sabia que não podia. Este homem provavelmente iria matá-los. Solta não sabia o que dizer. A garotinha não disse nada e as 2 crianças em seus braços tremiam. Ele olhou ao redor da sala e notou 2 corpos no chão. Ele ergueu as sobrancelhas. Esses são seus pais. As 2 crianças em seus braços choramingaram. Pela reação dela, Solta sabia que acertou em cheio. Esses 2 corpos eram os cadáveres de seus pais. Solta agachou-se e olhou para a menina nos olhos e disse, Ok, eu não vou te machucar. Eu vou te tirar deste lugar. Não se preocupe, eu vou garantir sua segurança.